TV Tati. Sua TV, nossa cidade. Olá, boa noite, obrigado pela audiência, pelo carinho. E hoje é um programa que vamos falar do que a cidade está preparando para essa lei da cidade limpa, né? Todos sabem que a lei da cidade limpa, a cidade não, o que é a Câmara Municipal, junto com o Executivo, estão preparando esse assunto da cidade, dispositivos da lei da cidade limpa. É um assunto que interessa a todos, é um assunto recorrente, é um assunto que está fervilhando e nós sempre fazemos questão de trazer aqui para vocês. Só que antes, nós tivemos hoje uma reunião muito importante que depois nós vamos trazer aqui pelos telespectadores, que nós vamos realmente atuar também de um assunto que a gente vem debatendo há muito tempo, não é? Mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Vamos primeiro passar o vídeo antes, para depois a gente voltar a falar do outro assunto. Vamos primeiro nesse. Ordenar os elementos que compõem a paisagem urbana é o princípio da chamada Lei Cidade Limpa, que foi aprovada no ano de 2012 e tem a sua validade até os dias de hoje. Entre os seus vários itens, alguns chamam a atenção, como o estabelecimento de normas e diretrizes para a implantação dos elementos componentes da paisagem urbana e a correspondente veiculação de publicidade. Surge agora uma proposta de autoria do Executivo da cidade que altera a redação de dispositivos da Lei Cidade Limpa. A proposta gera polêmicas. Na segunda-feira, dia 17, houve uma audiência pública para discutir o tema com a população. O Mentoria Ribeirão de hoje convidou para debater o tema André Trindade, vereador do União Brasil, Duda Hidalgo, vereadora do PT, e Marcos Papa, vereador do Podemos. A Juliana gosta sempre de dar umas pegadinhas comigo, não é? Ela coloca, todo mundo esqueceu aqui de colocar o Éder, né? Cadê? Nem o nome dele tá aqui. Ah, tá aqui. Otton Piscine, que é secretário adjunto da Justiça, né, Otton? Otton, obrigado pela tua presença. Obrigado, Marcelo. Você foi aluno nosso lá, é verdade? Isso mesmo, sim. Ah, é competência total. O aluno estudou com a gente, é um golaço, né? Sim. Você estudou lá na... Eu estudei de 2008 a 2015. Sério? Fiz o super entre 2013 e 2015 também. E virou super agora ou tá tentando? Tentando sempre. Tá bom, obrigado pela tua presença, já a gente vai conversar. Duda, grande Duda. Duda, eu comentava que daqui a pouco o pessoal acha que eu estou fazendo campanha para você, para prefeita, né? Que eu te convido em todas. Vambora? Mas vambora. Eu sempre gosto daqui porque a gente sempre faz um diálogo bom sobre temas importantes para a cidade. Melhor dia de passar minha segunda-feira. Então, se você quiser chamar, sempre então topa. Pode convidar. Ela já se convidou, viu, Ju? É rápida, né? André, muito obrigado por você estar aqui. Faz tempo que eu não te vejo. Que bom que você está aqui conosco. Você voltou para ser vereador, né? Boa noite, Chaim. Boa noite a todos os convidados dessa seleta mesa. Já fazem 8 meses. Se eu tivesse entrado grávido, já ia nascer o mês que vem, Chaim. Passa rápido na política, né? Aliás, 4 anos passa muito rápido, e esses 8 já da gestão do Arthur Nogueira, qual fui líder do governo, e agora vice-líder, está passando voando. Fui secretário durante 2 anos, né? Secretário de Esportes, com muitas conquistas para Ribeirão Preto, que eu pude deixar para o legado da nossa cidade. E agora estou dando minha contribuição. O que você gosta mais, ser vereador ou secretário de esporte? Chaim, quem não quer ser vereador não sai candidato, né? Esse povo não tem juízo, fica votando na gente. Então, aí tem que assumir lá a cadeira. Mas, para quem está na vida pública, foi importantíssimo para mim participar do Executivo e do governo do Arthur Nogueira. Um aprendizado muito grande e dar contribuição naquela área que você mais entende. Então... a política é dinâmica, muda a toda hora. É evidente que eu gostaria de entregar as minhas conquistas, porque você não consegue as coisas da noite para o dia. Quem que é o secretário hoje de esporte? O secretário é o Ricardo Aguiar. O Ricardo voltou, mas que dança, voltou para... Então, mas esse negócio corre muito rápido. Ele não era lá
Da Casa Civil, exato. Já voltou para lá? Está lá no esporte. E agora na Casa Civil está o Alessandro Irata. O Irata. Doutor advogado, que era secretário da Justiça, que está fazendo um grande trabalho, inclusive, também na Casa Civil. E agora secretário da Justiça é o doutor Gustavo Bueno. Que também estava onde? E ele era secretário adjunto do doutor Irata. E agora você é o secretário adjunto. Isso mesmo, sim. Está rodando bem, né? Teve essas mudanças, né? E a gente sabe que é assim, né? A política Mas o Ricardo já foi secretário de esporte. Foi, aliás, bom secretário. Então, pelo que eu estou entendendo, já está fora da disputa eleitoral, né? Já tirou de lá, né, Adriana? Ou não. Sei lá, como é que é. Secretário de Casa Civil dá pouca entrevista. Dirceu, como é que é, Dirceu? Mas vai saber o que acontece aí, né? Tá todo mundo escondendo o jogo aí, né? Nós vamos fazer um programa aqui para falar exatamente dos... Você vai vir, né, Duda? Vou. Lógico que vou. Você já é candidata? Não, eu coloquei meu nome à disposição do partido. Boa, assim que eu gosto. O Chay, e fazer um registro, né? Que o Otton é oriundo da Juventude do Democratas, meu partido. Quando eu era presidente do Democratas, ele era lá atuante na Juventude. Foi eu que indiquei ele, não, viu? Mas Nogueira fez uma boa escolha. Né? Então a gente realmente, você sabe tirar disso. Vamos falar desse nosso assunto, só que hoje, até comentava aqui com o Dirceu, Adriana, nós fizemos uma reunião, um assunto que tem me incomodado muito, esse problema de pessoas em situação de rua, né? E que não se acha solução, faz programa, depois vem outro programa e continua tendo problema um atrás do outro. E nós hoje, tanto por intermédio do Instituto SEB como 2030, convidamos as entidades que atuam diretamente esse assunto. E que surpreende e positivamente, muita gente atua, não é? De uma forma, cada um dentro do seu canto, sua disponibilidade, e nós conseguimos detectar gente que atende aos domingos, outro aos sábados, outro durante a semana, mas o mais importante, que eles estão conversando. E teve outro também, né? Outras pessoas que nós detectamos, né? Isso, são as pessoas que têm situação de vulnerabilidade, que apesar de ter um lugar onde eles estão residindo, tem pouca renda, baixa renda, não tem trabalho e aí com dificuldade precisa de ajuda, pelo menos para alimentação. Então hoje nós propusemos, por intermédio dos dois institutos, organizar esses profissionais que tão bem estão fazendo pela cidade, por esse pessoal, e dizer o seguinte: vamos resolver o problema. Claro que não de uma maneira 100%, mas o que estiver ao nosso alcance, pelo menos tentar fazer alguma coisa para que ele seja efetivo, tentar arrumar emprego para esse pessoal, tentar colocar em situações dignas, né? Não vai ser, tem um cara que não quer, eu costumo dizer que eu não acredito nisso. O cara vai tomar banho, à noite ele quer ir para droga e tal, mas, cara, vamos ajudar. Todo mundo passa por isso. E que coisa boa que o pessoal realmente está disposto a isso. São diversas entidades, gente séria, não é? Temos o apoio também da secretária Gláucia Berenice. A Gláucia Berenice. Gláucia, né, da promoção social, que ela é uma pessoa fantástica, sempre atuou nesse segmento, hoje com uma oportunidade ímpar de poder atuar direto, veio também, participou. Então o que nós vamos fazer é amarrar tudo isso, não é? E procurar organizar junto a essas entidades e para poder atuar de uma maneira que possa ser efetivo. Agora, o que mais me surpreendeu, Dirceu, foi aquela mãe vindo de Araçatuba, não é, com o filho, que chegou, Duda, e falou assim: eu vim aqui porque mandaram, tá perdidinha, coitada. O médico de Araçatuba mandou ela vir para Ribeirão Preto tratar do filho no HC. Olha só, sai gente de Araçatuba, vem em Ribeirão para o HC. Depois não entende por que o HC tem tanta, tanta espera, fila, não sei o quê. Por que Araçatuba, que eu também sou de lá, vim de lá inclusive, conheço bem, precisa mandar para cá? E é isso que deve estar acontecendo também com esse pessoal de rua, viu, Dirceu? Porque eu estou entendendo que, como eles disseram, todo mundo quer ir em local que acolhe bem. E Ribeirão acolhe bem, o que é uma coisa boa. Então, vamos ter que trabalhar muito, você vai ficar à frente desse projeto, junto com a Adriana, não é, para a gente... E já vamos começar já, né, Dirceu?
Já começamos, saímos hoje com uma proposta, as pessoas, muita gente boa trabalhando, né? Quase todos voluntários ou todos voluntários. E com dificuldade, né? Com enorme dificuldade. Você imagina, a pessoa trabalhou o dia todo, aí sai do serviço e vai enfrentar uma cozinha para fazer comida para 300 pessoas que estão lá na fila. É algo extraordinário, né? Essas pessoas são muito diferenciadas e conhecem exatamente o que é a solidariedade humana no dia a dia do que elas fazem. Então a ideia é que durante uma semana vai haver uma conversa, inclusive com as pessoas que estão em situação de rua. A solução passa a partir delas, o que elas querem. Não há nada que possa ser imposto efetivamente. Se querem sair também, que tem que ser assim, né? E cada um com a sua história, com o seu drama de vida, e a gente tentar encontrar o que tem de comum e buscarmos soluções aí com o Instituto SEB organizando, estando à frente disso, junto com a prefeitura e com essas organizações todas que trabalham. Tivemos também o Paulinho aí do Sebrae, né? O Sebrae se dispôs a fazer aí ensinar essas pessoas como é que elas vão empreender ao invés de buscar, às vezes, emprego, que não é uma situação muito fácil. Então, buscar o trabalho, mas não pelo emprego. Engraçado que uma da entidade diz o seguinte: ela é RH de uma empresa que as pessoas têm preconceito de contratar a gente assim. Agora, eu disse para ela o seguinte: olha, gostaria de tentar fazer uma coisa profissional. Eu não entro em campo derrotado, e muito menos para perder o jogo. A gente vai entrar para ganhar, para virar o jogo. Agora, como? Não sei como. A gente vai levantar tudo. Claro que a gente vai contar com o apoio dos vereadores, que com certeza muita gente atua. Prefeitura, talvez não seja recurso, não. A gente vai buscar. Não é dando 20, 10 que resolve, não. Talvez seja algumas ações pontuais, não é? Eu estou muito... E a Adriana me deu uma ideia muito boa, a gente vai falar já? Podemos falar. Então fala aí, Adriana, qual foi a tua ideia? A gente tem uma demanda muito grande, olhando para os números e a realidade de Ribeirão Preto, e de repente, por ser exatamente grande, pode tirar o ânimo das pessoas. Então a gente vai fracionar os atendimentos e começar pelas mulheres. Inclusive até inspirado pela mulher que bateu na porta hoje, bem no final da nossa reunião. Que coisa impressionante. A gente tem uma demanda feminina, né? Não é a maior demanda, mas é uma demanda importante. Mulher, mãe, então como começar a atender, entender melhor o cenário das mulheres, atuar por aí, tentar fazer os encaminhamentos e depois virar toda a nossa força para atender os homens em situações de rua. É isso, a gente vai focar num segmento, tentar resolver esse segmento. Realmente isso vem me incomodando muito pessoalmente, pedi para que fosse marcada essa reunião. O Dirceu junto com a Adriana já marcaram, já trouxeram as entidades, atenderam o nosso pedido, já estão preparados para... A gente vai organizar junto com essas entidades e podem ter certeza que muita coisa boa vem aí. Já começamos a atuar, até te mostrei, Dirceu, que não podemos anunciar ainda, né? Nós vamos em cima. Mas como eu não aguento, né? Segredo ainda, por enquanto. Segredo, mais ou menos. Mas de qualquer maneira, qual é a ideia? Não ficar dependendo de recurso público, não ficar dependendo de recurso de prefeitura, não ficar com pires na mão, não é? A gente vai tentar envolver outros empresários, outras ações, para que todo mundo faça a tua parte. Pode acreditar, André, muita gente quer fazer, só querem ter uma oportunidade para isso, né, Duda? E você que atua muito nesse segmento, roda tudo, o que você acha disso? Então, uma das coisas que eu ia falar, que eu acho que é muito interessante, é vocês consultarem também os resultados da Conferência Municipal de Assistência Social. A conferência aconteceu no começo desse mês, ela carregou debates importantíssimos, tanto que assim, isso que você fala, Chain, de que muitas vezes a gente coloca como primeiro limite o único limite financiamento. Essa conferência, ela teve 5 eixos e um deles foi financiamento, mas a gente teve 4 outros eixos também sobre como os serviços se conversam, como que a gente pode melhorar num todo o programa da assistência social. E talvez lá tenha alguns insights para vocês também das dificuldades que essas entidades passam por. Eu, particularmente, vi muitas entidades lá, a gente tinha representantes de inúmeros serviços que estavam lá, e esses espaços, que são os espaços de atendimento em rede, né, de se pensar em como que a gente consegue uns ajudar os outros e chegar a melhores resultados dentro da nossa cidade, ele é fundamental. Então, eu parabenizo muito a iniciativa e já me coloco à disposição. Muito bem. André, você também já atua, né? Até por ser da Vila Tibério, né? E a Vila Tibério tem uma incidência grande aqui pertinho, sou nascido aqui do lado do instituto aqui da fábrica. Tem o comércio na Vila Tibério, né? Então, você tem comércio e tem muita atuação na periferia também, né?
futebol amador, com as comunidades. Então, a gente vê que é um problema que está espalhado por toda a cidade e que é importante... Todos os países, André. Oi? Todos os países. Eu estava comentando que eu fui para a Europa lá, que agora fui ver um negócio lá e passei a tal. Cara, eu fiquei impressionado como tem gente na rua, morando na rua em Paris, assim, e na principal avenida. Não é nos bairros, não. Então, agora, isso tudo bem, parabéns. Se primeiro mundo, nós que somos o terceiro mundo, como eles dizem, vamos resolver o nosso problema, e principalmente na nossa cidade. Esse é o grande lance. Se a gente for olhar o mundo, vamos fazer o que está ao nosso alcance. E coordenar, Chay, integrar essas ações, porque tem muita gente querendo ajudar. Não, isso, mas que de forma desordenada, às vezes acaba até na boa vontade atrapalhando, porque existe redundância, distribuição desordenada, desperdício, e que é valioso a mão do voluntário, do terceiro setor, daqueles que auxiliam as pessoas. A mão do Estado não tem sido suficiente. Mas a ideia é essa, a gente procurar via Instituto SEB. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Até porque, Chay, eu sou testemunha de mentoria social, o que fez com as entidades de Ribeirão Preto, como incubadora aqui dessas entidades, desses CNPJs de pessoas do bem. A ideia é essa. Então, eu ouço em cada canto da cidade uma organização que hoje consegue caminhar com as suas pernas. Então, eu tenho certeza que essa tarefa pode contar comigo também. Já está contado. Bom, vamos então para o nosso programa, né? Falar um pouco do nosso assunto. Secretário, me diz uma coisa aí, como é que está andando essa parte... Fala um pouquinho dessa parte da Cidade Limpa, ou vocês querem comentar alguma coisa antes? Como é que você está vendo isso? O que a Secretaria... Pega o microfone, por favor. O que a Secretaria se propõe? Como é que está isso? Só para que o pessoal entenda. Acho que a gente podia só voltar um pouquinho atrás. Quem que tem informação? Quando é que começou a 2012. 2012. Houve uma grande discussão, né? Porque foi introdutório. São Paulo saiu na frente como um modelo de cidade a adotar. Quando chegou em Ribeirão Preto, a gente teve aqui uns entreveros, eu sei bem porque eu estava lá, então foi bem polêmico naquele momento. Mas a lei foi aprovada e com dificuldade de implementação. Não foi implementada na totalidade, mas aí houve um aprimoramento no meio do caminho até chegar agora, que é uma proposta de revisão da lei. A proposta é do Executivo. Sim, autoria do Executivo. Executivo. Então, o que vocês estão propondo? A mudança é muito simples. Basicamente, a atual supervisão de proteção à paisagem urbana, a qual incumbe a fiscalização da Lei Cidade Limpa, ela atualmente está na Secretaria da Fazenda. O objetivo dessa proposta, que está em tramitação, é que a SPPU, Supervisão de Proteção à Paisagem Urbana, seja transferida para o Departamento de Fiscalização Geral da Secretaria de Justiça. E isso por uma razão muito lógica, muito simples, até mesmo aqui na justificativa, está dito que é por uma questão de racionalidade administrativa. Afinal, o Departamento de Fiscalização Geral da Secretaria de Justiça cuida da fiscalização de posturas municipais. E essa é a função da fiscalização da Lei Cidade Limpa. Não faz sentido que um órgão de fiscalização de posturas que fiscaliza o cumprimento de uma lei, com todos os aspectos que são lá colocados, fique na Secretaria da Fazenda, cuja atividade finalística é a fiscalização de tributos em âmbito de gestão financeira e orçamentária. É uma correção de rota, que na reforma administrativa, quando foi criada a Secretaria de Justiça, a fiscalização geral foi lá colocada, e agora isso se completa com a transferência da fiscalização da Cidade Limpa para a Secretaria de Justiça. Legal. Duda, o que você tem a falar desse projeto? Qual que é a tua opinião? Não sei se você já tem alguma coisa. De opiniões eu tenho várias sempre. Então vamos. Não, mas eu acredito que seja muito mais racional a transferência, de fato, para a Secretaria de Justiça. Mas eu acredito que a gente tem que pensar em alguns outros pontos, que é a efetividade da lei sendo aplicada na prática. Hoje em dia a gente anda pela cidade, a gente vê de fato a aplicação da lei da Cidade Limpa dentro do nosso município. Assim, a fiscalização geral, a fiscalização da lei da Cidade Limpa tem acontecido de fato dentro do nosso
nosso município? Porque a gente vê inúmeras irregularidades. E não só isso, mas algumas dessas irregularidades, que é um pouco do papo que a gente estava tendo antes de começar, eu, o Dirceu e o André, que, por exemplo, se você chegar hoje na sua fachada e você colocar um adesivo de promoção, você está incorrendo dentro de uma ilegalidade da lei da cidade limpa. E aí você pode ser multado em R$10 mil. Mas isso aconteceu uma vez já? Você souber de alguém que teve multa? Aí eu acho que tem que perguntar para o secretário. Muito. Vou falar como comerciante, nem como vereador. E como pessoa presente no comércio da cidade, dos bairros. Aliás, essa lei traz essa proposta da prefeitura de mudar e realmente faz sentido a fazenda. Quando a fazenda já fiscaliza alguma coisa que é postura, já começa a ser arrecadatória. E outra coisa, Chaim, se no Brasil a multa máxima para quem dirige bêbado e pode matar uma pessoa ou uma família é R$3.600, não pode o microempresário que coloca um cartaz lá para vender um produto tomar R$10 mil de multa e reiterada pelo não cumprimento a cada 15 dias, dobrando o valor. Essa multa quebrou muito. Essa lei foi importante e é importante para a cidade, melhorou muito o aspecto da nossa cidade visual, as fachadas, não tem muito abuso, está mais clean, funcionou em grande parte, mas faliu muita empresa. Estou falando com comerciante, falei esses dias com a presidente da ACI, com a Sandra Brandani, e a gente precisa fazer negócio. Fiz uma emenda, Chaim, colocando a multa para o microempreendedor individual e para a microempresa. Espero que a Câmara aprove, já peço o apoio da vereadora Duda. R$1.000 para o microempreendedor, com mais 50% para a empresa de pequeno porte, com mais 50% para a empresa de médio porte, com mais 50% para a empresa de grande porte. Nós temos que ser isonômico, não podemos ser injusto. Então, agora, em vez de ficar aplicando multa, não é melhor educar, mostrar a necessidade? Porque então, assim, tem multa, sim. Eu conheço muita gente bobagem, que teve pesadelo porque colocou um cartaz. O comércio, nós temos que ir numa cidade, até desculpa que não tinha me dado a fala, mas eu acabei. Mas a Duda, depois eu dou a fala minha para ela. Nós temos que olhar para as tradições da nossa cidade, do nosso comércio. Qual é a característica do que vive Ribeirão Preto? Primeira coisa que vamos falar: comércio e serviços. Então nós não podemos combater o comerciante que empresta serviço na cidade, e precisa também se comunicar. Lógico que não pode abusar e deixar a nossa cidade uma cidade feia. Então, mas eu queria entender o seguinte: qual é a diferença que vai acontecer? Primeiro que a lei diz que não tinha outdoor, está lotado. Tem em qualquer lugar, se passa um cachorro, já mete um outdoor no traseiro dele. Então o problema do outdoor está lá, parece que está regularizando. Agora, isso não vai ser mexido. Isso não vai ser mexido. Já não, mas então, tiveram as mudanças. Que vai mexer? Antes era isso, aí tem os outdoor, já vi que era ali, eu tenho. O prefeito está tirando. Vai mexer o quem e quem? O prefeito tem a proposta de retirar o distrito industrial da aplicação da lei, porque os imóveis, imagina, Chaim, que um imóvel que tenha até 9,99 metros, ele pode pôr uma plaquinha de 1,5 metro quadrado. Se ele tiver 10 metros de testada, ele pode colocar uma placa de 4 metros. E se ele tiver até 100 metros, 2 placas de 4 metros. Ou seja, é muito desproporcional. Está passando foto ali do distrito industrial, o telespectador está vendo. São empresas que têm mais de 100, 80, 90 metros. E qual é a tua proposta? A minha, nenhuma, mas o prefeito está aí liberando o anúncio um pouco maior do que os 4 metros. E não é nenhum abuso. Você vê que as empresas, elas querem se adequar, elas não estão pedindo para colocar a fachada inteira. Qual o tamanho daquela lá? Então, mas olha o tamanho do imóvel, tem que ser visto da rodovia, tem a profundidade também. Entendeu? Então, assim, não é. Mas como é que o cara vai anunciar o produto dele, gente? Se não anunciar, não vem, Chay. Tem uma outra coisa também nessa questão do distrito industrial, é que quando você aumenta também o tamanho da fachada que pode ser disponibilizada, porque assim, gente, a gente pensa, por exemplo, nos imóveis do centro da cidade, você tem uma portinha do lado da outra, aí você coloca vários vários anúncios dentro de cada um dos estabelecimentos. De fato, você tem uma poluição visual ali, um comprometimento até mesmo da segurança viária, que é um dos objetivos que a lei da cidade limpa tem, é colocar também segurança viária como uma prioridade dentro do nosso município. Mas quando a gente coloca isso dentro do distrito industrial, que são imóveis com uma largura muito grande, a gente ganha dentro da taxa de publicidade. Hoje em dia, dentro de Ribeirão Preto, a gente arrecada com o tamanho do anúncio também que é colocado na frente de cada um dos estabelecimentos mensalmente.
Porque esses anúncios, eles precisam ser regularizados, eles são registrados hoje em dia dentro da Secretaria da Fazenda, não sei como vão ficar depois, mas se a gente tiver também anúncios maiores dentro do Distrito Industrial, os quais não vão comprometer também a segurança viária, né? Obviamente a gente tem que ter um limite aqui, mas a gente também consegue aumentar a nossa arrecadação e reverter isso para outra coisa. Vamos ouvir um áudio aí que parece que foi gravado pelo Igor? Éder Mialik, é isso? Uhum. Vamos ouvir esse vídeo aí? Para nós aqui do distrito, a Lei Cidade Limpa, ela precisa passar por alguma mudança, alguma alteração, porque ela acaba prejudicando as empresas pelo tamanho da fachada que tem, por ser muito grande. E essa lei, quando foi criada, ela tinha, por exemplo, para cada 10 metros de fachada, você podia usar 4 metros de anúncio. E no distrito, você sabe, tem empresas com 20, 30, 50, 90, 100 metros de frente. Olha, para o distrito industrial, empresarial industrial, seria interessante desmembrar dessa lei, porque como são muitas empresas com fachadas muito grandes e que a gente tem a necessidade da informação do nome para facilitar as entregas que a gente recebe, porque 95% do que a gente recebe aqui no distrito vem de pessoas de outras cidades, de outros estados. Então tem a dificuldade. Inclusive também temos a falta de sinalização. Quase todas as ruas não são identificadas e com isso aí acaba prejudicando muito as entregas. Não estamos aqui querendo abusar e querer fazer uma fachada que vai atrapalhar. A gente somente quer que tenha um destaque um pouco melhor do nome de cada empresa. Então, Adriana, você não acha que a Cidade Limpa não limita as empresas que atuam no setor de publicidade também? Olha, eu acho que são vários caminhos que a Cidade Limpa tem e ela nasce com vários objetivos, inclusive na proteção do patrimônio histórico. Porque quando você tem um patrimônio histórico no centro da cidade, ladeado de empresas com enorme propaganda, você tira o impacto dessa proteção. Então, tudo é uma questão de dosagem. Em especial no distrito, eu acho que o impacto é menor porque ele já está fora de uma área urbana, porque o nosso distrito está lá na estrada. Então, acho que não tem por que ser rígido com eles. Não é para propagar, porque lá ninguém vai lá comprar. Lá o distrito não é vendedor, ele é produtor, mas é para ser localizado, para ele poder ser visto por quem vai lá prestar serviço ou por quem vai lá fazer um negócio, não intimamente para comprar. Então, eu acho que não impacta muito nem no cidade e nem tanto para eles. Então, eu acho que dá para sentar, conversar e ter um meio termo com eles, sem problema nenhum. Penso que isso vai ser levado para a Câmara. Se você olhar aí, já tem 3 telespectadores falando, o Adalberto é um, e ele fala exatamente o que você falou, André. Pequeno comerciante não é que sofre mais, secretário? Sim, de fato. E toda essa proposta, que além da mudança de secretaria, também traz essa exceção ao distrito empresarial, ela é fundamental porque o distrito tem todo um tratamento especial na legislação. A legislação exige que o distrito empresarial seja vocacionado a esses grandes empreendimentos. E não faz sentido que todo um contexto da Lei Cidade Limpa, que foi desenhado especialmente para a região central, seja demandado numa área de grande empreendimento. Se aquelas dimensões forem colocadas, um anúncio, alguma publicidade que seja de acordo com a realidade daquele distrito, ela fica num tamanho praticamente inócuo. Então, a mudança vem nesse sentido. E está de acordo com a racionalidade do distrito empresarial. Isso para ser colocado, você já atuou também na prefeitura, isso não deveria passar por chamamento, alguma coisa, falar com os empresários, falar com pessoas... Teve audiência pública. Teve audiência pública. E essa audiência pública foi na Câmara. Né? Você participou? Participei, eu conduzi juntamente com o vereador Renato Sucoloto, e tiveram lá representações da ACI, dos empresários do distrito, pessoal que mexe com comunicação visual, seja, profissionais de comunicação visual estiveram lá, representantes de redes de shopping estiveram lá. Não foi uma audiência muito numerosa no aspecto de público, mas de representatividade, sim. E foram boas sugestões ali discutidas. Saiu das sugestões, foi acatado alguma coisa aí? Essa demanda já vem da Associação do Distrito, Industrial. Que inclusive o Éder Mialik faz parte. Mas
Também lá, os outros interessados na audiência pública deram grandes contribuições daquilo que precisa ser ajustado. Ninguém quer acabar com a Lei Cidade Limpa. Deu certo, melhorou, e como bem disse Adriano, principalmente no nosso quadrilátero central, onde temos algumas paisagens de imóveis, de arquitetura que precisa ser preservada. Mas nós temos que ver qual que é a realidade. Ribeirão é muito esparsa, muito extensa. Dos nossos bairros, dos nossos comércios, em outras localidades, que às vezes é o ganha-pão de uma família. Muitas dessas empresas são familiares, né? Então a gente está propondo, aí também através de emenda, que um cartaz dentro de um limite bem pequeno, de comunicação. Você mesmo disse, Chaim, e eu sei que você viaja o mundo, é muito comum na porta de um restaurante ter lá o prato do dia. A carta do dia, ou uma lousinha. E agora eles estão trazendo isso é proibido em Ribeirão, para pôr assim na frente do cara para ver o que tem já nem. Percebeu? O cara chega e bota assim, pá! Chaim, agora você imagina um café, colocar lá uma lousinha escrita à mão, pão de queijo. É proibido, é 10 mil a multa. Para falar que tem pão de queijo? Aí qualquer comunicação fora da fachada. Acabou o pão de queijo, queijo. Amanhã, Chaim, nem sob nova direção. Mas vem cá. Colocar que você tem um convênio com estacionamento. Imagina, qual que é a sensação da semana? Barbie. Né? Imagina se tem uma lojinha de roupa no centro, você está precisando vender. O comércio vive de inovação, o comércio vive de novidade. Eu trabalho no comércio. De rosa a loja eu trabalho no comércio desde os 12 anos de idade. Trabalho nas grandes empresas de comércio desde os meus 12 anos de idade. Imagina uma lojinha, colocar lá um cartazinho na vitrine. Temos camiseta da Barbie. E aí, paga multa? Se fiscalizado for, notificado, a multa é 10 mil. Tá louco. Não tem alternativa. Você que atua, como é que você enxerga? Eu acho que nós precisamos fazer uma sistematização do tema a partir da nossa memória, que é o seguinte. Você que está nos acompanhando aí, lembra-se antes de 2012 como era o centro da cidade? A Adriana já fez referência aqui. Muitas fachadas de imóveis que são tombados estavam escondidas atrás de publicidade, ou então prejudicando o imóvel que está do lado. Nas grandes avenidas, principalmente a Presidente Vargas, nós tínhamos um excesso de publicidade. E como já disse a Duda, nós tínhamos alguns luminosos que inclusive interferiam no tráfego, na sinalização luminosa. Então você tinha um excesso por conta da falta de regulamentação. Houve uma reação. Qual foi a reação? A lei do Cidade Limpa. E ela trouxe uma limpeza na cidade. Se aconteceu ou não aconteceu, se foi efetivado ou não, mas há de convir que mudou muito daquele ano anterior a 2012 para hoje. Cometemos alguns excessos. Aqui, a opinião dos vereadores, e acho que o secretário adjunto aqui também concorda, que nós temos que fazer uma readequação da lei. Me parece que algumas coisas ficaram exageradamente contra, e aqui o vereador já apresentou algumas delas. Acontece, Tochain, que o projeto que o Executivo encaminhou, ele não resolve isso. O projeto que o Executivo encaminhou, como disse aqui o doutor Otto, muda o órgão de fiscalização. Ou seja, agora, isso não vai mudar nada na vida do comerciante. Exato. O que poderá acontecer é que a fiscalização fique até mais eficiente e vai causar mais multa. Doutor. Aí, mas por que, Dirceu? Resolveu o problema do distrito, deverá resolver, se a Câmara aprovar, o problema do distrito industrial. Não vou falar aqui porque já foi bastante falado. Agora, a Câmara Municipal está disposta e vai fazer outras alterações na lei para adequar... Entendeu? Claro, o pequeno comerciante. Esse eu estou entendendo que foi feito do Distrito Industrial, é isso que vocês estão falando? Isso. É isso, Duda? Mas tem algumas outras coisas dentro de tudo isso. A gente teve algumas alterações à lei da Cidade Limpa que foram feitas ao longo dos anos. Algumas com as quais eu não concordo, por exemplo. Em 2022, no ano passado, a gente teve um debate sobre a lei da Cidade Limpa que foi muito menos amplo do que esse debate que está acontecendo hoje, que tratava sobre a liberação de avisos. Não estou entendendo. Você não está gostando do debate hoje? Estou gostando do debate. Ju, o que está acontecendo aqui? Não, o debate da Câmara Municipal. Da Câmara foi... tá bom. Calma, Chaim. Debate com você eu sempre gosto. Segura.
E a gente só teve o debate a respeito de 2 pontos dentro da lei da cidade limpa. O primeiro, que foi em relação aos anúncios luminosos, que foi a liberação de alguns anúncios luminosos, aos quais eu não concordo com. E aqui eu coloco, inclusive, uma lei que está em vigor dentro da cidade, que é de 1999, que fala que a gente tem que ter, e é anterior à lei da cidade limpa, mas fala que a gente tem que ter uma fiscalização a respeito dos anúncios luminosos, sobre se eles comprometem ou não individualmente a segurança viária e poluição visual dentro da cidade. Essa lei continua em vigor, mas a gente não tem a fiscalização. Então, a gente teve a liberação, mas a fiscalização não absorveu. E o outro ponto é que alterava também para ter a liberação de colocação de versículos bíblicos nas fachadas. Então, você pode colocar um anúncio com um versículo bíblico, que nos caracteriza como publicidade, mas querendo ou não, um item visual, né, que impacta dentro dos outros pontos da lei da cidade limpa, e foi colocado como exceção. E aí eu fiz, vou até te passar aqui, Shane, não sei se te passaram, mas eu proponho uma alteração a esse trecho em específico da lei da cidade limpa para que se abarque outras religiões também. Então, manifestações religiosas, e aí se contempla, né? Textos sagrados de religiões orais, escritas ou afins. Porque também não dá pra gente liberar só para uma religião. Bom, falar em religião, o Papa está aqui para nos abençoar, né, Papa? Muito bem, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Chaim. Obrigado a todos pela oportunidade. Não é para abençoar, mas é para participar, Chaim. Já estou à disposição aqui. Mas tem que abençoar aqui primeiro, Papa. Muito obrigado pela tua presença aí. Chaim, eu fiz as mudanças que foram citadas aqui. Eu queria só perguntar... E foi discutida já em audiência pública. Nós estamos mexendo na gradatividade da multa, né, colocando multas que são condizentes com a faixa de faturamento de cada empresa, e também liberando até a totalidade de 1,5 metro quadrado, que ainda acho pouco, o comércio ainda acha pouco, mas para que não vire uma bagunça e não polua a cidade, para que possa ter um cartaz, uma lousa, um pequeno cavalete. Mas isso que eu ia perguntar aqui... Anunciando uma promoção, anunciando um produto novo, um lançamento, qualquer coisa do gênero, para que as empresas possam vender. Então, está colocada já a emenda e vai para votação junto com as 2 alterações do prefeito. Quem é que criou a lei da cidade limpa? O vereador Marcelo Palincas. Palincas? Tá aqui, ó. O Silveira Júnior ainda fala assim: vereador que criou a lei perdeu as eleições. O povo não concordou com essa lei. Por que não mudar? Secretário, e aí? Viu só? Já te mandou aí na testa uma. Todo o processo legislativo ele precisa passar por inovações, por atualizações, principalmente porque, tanto pelo fato da realidade de 2012 não ser a mesma de 2023, como também por todas as mudanças que acontecem, inclusive em legislação federal, que acabam se aplicando também ao município. Nós temos, por exemplo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que em 2018 passou por mudança no Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, e a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro passou a exigir esses aspectos sancionatórios. E todo esse contexto que acontece em outro tipo de esfera federativa, em outras fontes legislativas, o município precisa estar atento. É natural que aconteçam mudanças, atualizações, tanto para... Sim, mas essas mudanças, como você mesmo disse, me chamam muita atenção alguns itens aqui. Olha só, eu não sei quem é que fez isso, informação sobre o tempo. Foi você, Degrande? Outra, né? Mas não precisa mostrar o Degrande, ele está trabalhando, não é possível. Mostra o Degrande. Não, agora tem que mostrar. Boa, Dê. É isso aí, Dê trabalhou esse fim de semana, viu, Adriano? Olha aqui, ó. Secretário, quem é que pode me responder, o Papa ou qualquer um de vocês? É o seguinte: eu posso alugar meu muro para fazer propaganda para outra loja? O cara que tem um muro, ele pode alugar para fazer? Não pode. Todos deverão ser pintados, senão haverá multa. E que multa é essa? A primeira é 10 mil. Essa aí que o cara emprestou o muro, leva 10 anos na testa. A Lei Cidade Limpa atual é taxativa. Ela tem como punição a primeira multa, 10 mil. A pessoa notificada, ela tem 15 dias para não reincidir. Olha que engraçado. Se ela não resolver em 15 dias, mais 10 mil. Duda. Olha aqui. E a partir da terceira... olha só aqui que o Degrande... Perdi meu cachorrinho. Posso colocar cartaz nos postes?
Ele quer dizer, perdi meu cachorro, aquelas coisas que tem. Pode? Não pode. E aí, como é que perde o cachorro? Não pode, e mais, o telefone que estiver no cartaz é o telefone que vai levar a multa dos 10 mil. Eles vão procurar o dono daquele telefone. Eu vou botar o telefone do André lá, perdi, Papa? Se achar, avisa, tá, André? Papa, perdi meu cachorrinho, leva 10 anos. Gente, esse negócio não tá meio esquisito, não tá muito... Bumba, meu boi, eu tô achando esse negócio estranho, é falta de assunto isso, né? Taxa aqui, taxa ali, coisa estranha isso, né? O que você acha disso, Papa? Você que acabou de chegar. Bom, peguei o bonde andando, né? Talvez eu seja repetitivo em algumas questões. Falando mal aqui. De você aqui, com certeza. Duvido. Então. Talvez então cumprimentar os meus amigos, meus colegas vereadores, André Trindade, Duda Hidalgo, Adriana, Chaim, Dr. Dirceu, o secretário que está aqui ao meu lado. Então, eu não sei se foi comentado aqui, a necessidade que a nossa lei orgânica do município, ela determina que se ouça o COMUR e que se ouça o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA. Até o presente momento, eu não soube de uma audiência pública feita pela Prefeitura, chamando a sociedade para discutir esse assunto. A Câmara fez o papel dela. Teve ou não teve audiência pública, gente? Uma audiência pública que os vereadores tomaram a iniciativa de fazer. Não seria necessário os vereadores tomarem essa iniciativa, porque o projeto é de autoria do Executivo. Então, é obrigação do Poder Executivo convocar uma audiência pública para que o COMUR, o Conselho Municipal de Urbanismo, e o CONDEMA, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, porque haverá mudança na paisagem, possam interferir, possam fazer seus pareceres, né, a respeito dessa iniciativa que é da Prefeitura. É a Prefeitura que está provocando o Poder Legislativo com um projeto de lei. Então tem que partir da Prefeitura a iniciativa de discutir com a sociedade essas mudanças que ela, Prefeitura, está tomando a iniciativa de propor. Então o nosso plano diretor inclusive fala isso, se não houver uma iniciativa de audiência pública da Prefeitura, tratar-se-á de uma ilegalidade, e nós estamos atentos a isso. Então nós precisamos, a Prefeitura precisa estar atenta a isso. Eu vejo, Chaim, essa questão, nós vamos lembrar lá que o ex-prefeito Kassab, ele fez a Lei Cidade Limpa lá, e o que eu defendo aqui em Ribeirão Preto, é evidente, a lei tem que ser analisada, mas veja, por que eu estou citando o exemplo de São Paulo? Quando São Paulo limpou a paisagem urbana, mas pôde fazer propaganda. Onde? No mobiliário urbano. Porque a Prefeitura passou a arrecadar esse dinheiro e não alguns empresários. Não é? Você coloca, por exemplo, a exigência, vamos colocar o exemplo dos pontos de ônibus. São Paulo dou como exemplo, nós vamos falar de Maringá, Curitiba, Medellín, Bogotá, que tem uma propaganda nos pontos de ônibus bancando, né, custeando banco, cobertura e iluminação. Esses dias uma agência, que inclusive é um ribeirão pretano, que trabalha lá da família De Lázari, ele trabalha naquela agência Alma Bebê, como é que chama? Tem um nome comprido, que mostra uma mulher num ponto de ônibus à noite. Isso daí apareceu aqui no programa. Foi, apareceu no programa e disse que vai ser colocado aqui em Ribeirão isso. Então, só que aí, o que acontece? Lei da oferta e da procura. Quando você restringe a propaganda nos painéis, o que acontece? Sobra pouco espaço para anunciar. Vai anunciar no ponto de ônibus, vai anunciar na placa de rua, no relógio, no termômetro, no bicicletário, e a Prefeitura passa a arrecadar e destinar esse dinheiro para subsidiar a passagem no transporte público, por exemplo. Mas pode anunciar nos pontos de ônibus? Pode, claro. Pode? Pode. O mobiliário urbano pode se fazer uma lei dizendo isso. Não, mas hoje, pode ou não pode, secretário? Você não hoje pode. Hoje pode. O que havia era uma autorização precária dada pela ex-prefeita para um amigo dela. Nós investigamos, o prefeito Duarte Nogueira revogou essa autorização precária. O prefeito não fez até hoje, não se sabe por quê, uma nova concorrência para a exploração dessa publicidade no mobiliário urbano. Aliás, a lei do mobiliário urbano já está com 3 anos de atraso que não é enviado para a Câmara. Eu não entendi por que essa inversão de prioridades. Então, não foi a lei, já saiu
uma outra situação, Cidade Limpa, é isso? A lei do mobiliário urbano não foi enviado para a Câmara. Foi enviado, mas saiu já... Essa mudança que a Prefeitura pretende fazer na Lei Cidade Limpa. Pretende? Por que pretende? Não é do Executivo isso, secretário? Ou isso daí tem que passar pelo processo legislativo. Tem que ter aprovação do Legislativo, é isso? Exatamente. Tá bom. Então, deixa eu só perguntar aqui o seguinte, vocês falaram aí do Conselho do Meio Ambiente, é uma sonora aí do Meio Ambiente falando, isso. Não tem? Doutor Evandro, doutor Evandro, o que ele fala? Vamos ouvir. A Lei Cidade Limpa é um instrumento legislativo muito importante, porque ela promove e promoveu efetivamente em Ribeirão Preto e em outras cidades de porte médio e grande em que ela foi adotada, uma melhor visualização da cidade, uma melhor adequação dos meios de comunicação e publicidade na cidade, né? Especialmente na área central do município de Ribeirão Preto, a gente viu ali imóveis que estavam escondidos por décadas atrás de fachadas comerciais enormes aparecerem e tornarem a cidade mais o que ela é, mais humana, mais, do ponto de vista arquitetônico, mais adequada. A Lei Cidade Limpa, o ano passado, em 2022, já sofreu pequenas alterações para dar uma modernizada nos conceitos e acompanhar aquilo que a publicidade exigia, mas preservando os princípios dela. Esse novo projeto, ele traz uma alteração que me parece interessante e importante. Ele tira da Secretaria Municipal da Fazenda o poder de fiscalizar e transfere para a Secretaria de Fiscalização Geral. É uma fiscalização mais de postura mesmo, mais adequada à Secretaria de Fiscalização Geral do município, que está atrelada à Secretaria de Justiça do município. Esse é um ponto que me parece positivo. Um ponto que a gente precisa ter cuidado é quando o novo projeto de lei ele exclui o distrito empresarial das regras estabelecidas na Lei Cidade Limpa. Isso me parece, baseado na jurisprudência dos nossos tribunais de segunda e de terceira instância, que acende um alerta para uma possível inconstitucionalidade, que me parece que excluir a aplicação da lei para determinadas propriedades no município não é o meio mais adequado. Se ali naquele distrito empresarial a gente tem situações que não estão abarcadas adequadamente pela lei da Cidade Limpa, a lei talvez tenha que ser modificada e adequada àqueles imóveis e àquela realidade da cidade, e não simplesmente se fazer uma exclusão. São as considerações que eu tenho para fazer a respeito desse projeto. Legal. Tem aí uma observação interessante, não tem, aí dos telespectadores? Tem algumas aqui, ó, do PROCON, por exemplo, eu vou trazer duas de uma vez aqui, viu, doutor Otto? A primeira é da Alice, que fala o seguinte: uma lei para o distrito e uma lei para os outros, será que isso não é inconstitucional? Que é o que o doutor Grilo falou. E também o Laerte Campos, ele fala o seguinte: o PROCON manda colocar no posto de gasolina, né, placas visíveis falando do preço atual. Isso está correto? Não vejo inconstitucionalidade, até porque o objetivo do distrito empresarial é conferir um tratamento diferenciado a essa região. Então, se são leis e há décadas na cidade já conferem esse tratamento diferenciado em vários aspectos, também esse da Cidade Limpa deve seguir, até para ficar coerente com o restante da legislação. Em relação à questão sobre o PROCON também faz parte da Secretaria de Justiça. Nesse sentido, a integração desses órgãos na secretaria que está vocacionada para essa finalidade também contribui para uma uniformização de entendimento na aplicação das mais diversas leis. Mas não são duas coisas distintas? O PROCON pede para que os postos de gasolina anunciem o preço com destaque para quem vai consumir. E quando alguém no comércio vai fazer o mesmo, ele já não pode fazer. Também não são duas medidas? Isso pode ser estudado pela secretaria, inclusive no sentido de, dentro da sua organização administrativa, já que o PROCON é um órgão da Justiça, e agora prosperando essa proposta, a fiscalização da Cidade Limpa também ficará na mesma secretaria. Isso pode ser estudado para que seja dada a solução correta à luz da interpretação jurídica que cabe para cada caso. Por falar em interpretação jurídica, uma telespectadora, Larissa Miranda, pergunta uma situação, e eu pergunto também: o conceito de poluição visual técnico ou interpretativo? E ela pergunta ainda mais: conceito de poluição visual é técnico? E por que muda de cidade para cidade?
É técnico porque cada legislação municipal traz um sentido, cada lei municipal traz um determinado contexto. Mas é sempre importante que... É técnico ou visual? É técnico, sob esse ponto de vista, né? E, ao mesmo tempo, é importante que toda secretaria que faça a aplicação de uma legislação esteja atenta, tanto à interpretação conferida nos tribunais, para o sentido correto, como também dentro do contexto daquele município. Qual que é a sua opinião nisso, Duda? Então, eu acho que a gente tem que a gente chama de tipo aberto dentro do direito, né? Que é um caso... Você é advogada também, viu? Na mesma faculdade. Foi? Na mesma faculdade. Pronto. A gente tem um tipo aberto. A gente tem algumas especificações que estão contidas dentro da lei da cidade limpa, mas a gente tem também uma insegurança jurídica da pessoa que está ali anunciando. Então, por exemplo, a gente teve a liberação de alguns letreiros luminosos dentro da nossa cidade. Aí eu comentei aqui, desde 1999 a gente tem uma lei aqui que fala no artigo 5º dela, até peguei aqui, que todo letreiro, anúncio ou similares luminosos ou iluminados deverão ser analisados quanto à sua luminosidade, frequência ou alternância, com o objetivo de que não venham a prejudicar pedestres e motoristas e que não transgridam as normas do sossego público. Que na época, né, a gente não tinha a lei da cidade limpa, então ele referencia a norma do sossego público. Mas ele não fala quanto de luminosidade, quanto de frequência, quanto de alternância, quantos lumens tem que ter um letreiro luminoso para ele ser considerado como algo que é seguro para a nossa segurança viária. O que a fiscalização tem considerado ou não tem considerado, entendeu? Não tem, enfim, considerado isso dentro da sua atuação. E eu acho que esses tipos abertos, eles são importantes de serem especificados. Porque, veja bem, você que trabalha no comércio, André, você vai lá e você decide que agora você quer colocar um letreiro luminoso. Você não sabe quantos lumens tem que ter. Aí você vai lá e coloca e vem alguém da fiscalização conversar com você, querer te multar. Porque está prejudicando a segurança viária. R$10.000. Então, e aí? Você fatura 10 por mês, André? Acho que mais. Dá para pagar umas 50 multa por mês, né? Não dá não, Chaim, porque a gente rapaz, já tem, ali, hein? A gente já tem no comércio, como nosso principal sócio, o governo, né? Sócio majoritário, que é o imposto, né? Que você paga, se deu lucro ou não a empresa, o imposto, se teve faturamento, vai pagar. Mas de fato, eu costumo dizer que nós temos que essa é a função do vereador, tem que trabalhar. O vereador tem que trabalhar para produzir leis, para revogar leis e para reformar leis. Por quê? Porque as coisas realmente mudam. Esses dias na Câmara Municipal foi feito um ajuste de uma legislação que só podia entrar no parque cachorro até 10 quilos. Até 10 quilos? E como é que pesava na entrada? Não tem como pesar. É o que a vereadora, como é que faz isso? É o que a vereadora acabou de dizer, né? não tem como medir. E outra coisa que incomoda muito o pagador de imposto, o cidadão, ou até aquele que é considerado infrator por receber uma multa. Não, André, para de sacanagem. Essa história de cachorro 10 quilos é sacanagem. Não é? E foi feito um ajuste na Câmara, uma lei. O vereador Alessandro Maraca atuou. A gente não está de sacanagem, é seríssimo. Seríssimo. Aí, viu? Os cachorros da minha raça, viu, professor De Grande? Os cachorros da minha raça, que é mais cheinho, a gente teve que ajudar com a lei. Então, imagina o que vai parar na Câmara Municipal. É a casa de leis, é a casa do povo, e a gente tem que estar atento à realidade. E nessas questões de fiscalização, lei é muito importante. Mais importante que a lei é a aplicabilidade da lei. Porque se tem uma coisa que o cidadão fica possesso, é a falta de isonomia. Aí o senso de injustiça está instalado. Quando você fiscaliza um e não fiscaliza o concorrente dele, que infringe a mesma legislação, e você não tem braço para isso, e aí acho que o prefeito está certo em levar isso para a fiscalização geral, quando não tem isonomia, aí a coisa piora, né? Então, mas chamar a atenção aqui dos vereadores, né, que o doutor Evandro faz uma observação jurídica importante. Ele não é contra a alteração da lei para o Distrito Industrial, segundo já foi colocado aqui. O que talvez precise como ele disse, dizer como a lei será aplicada no Distrito Industrial, criando outros parâmetros de medição. E não dizer que a lei não se aplica ao Distrito Industrial. Criou-se uma situação de desigualdade, como ele falou. Deixa eu fazer uma pergunta aí. E aí, só para responder a sua pergunta, né? No ponto de ônibus é possível, sim, ter publicidade, porque a lei do Cidade Limpa diz que nos equipamentos públicos é possível fazer, desde que a prefeitura... Mas diz que não, aqui
esse anúncio atrás... Não, aí é outra coisa. Veja bem como é que ficou a situação. Do fundo lá. A lei do Cidade Limpa... Todo mundo coloca isso em qualquer lugar. A lei do Cidade Limpa permite a publicidade no ponto de ônibus, desde que a prefeitura indique quais são. Não é também o camarada fazer onde ele quiser. Agora, ficou uma coisa que talvez pudesse ser agora mexida, porque em veículo não pode haver publicidade. Mas e os ônibus? O vereador Papa já disse aqui em vários programas, por que não usar a parte traseira do ônibus para fazer publicidade e baratear o custo da... daí não precisa mudar ajuda, inclusive, a prefeitura a não pode ter publicidade em veículo, mas tem que ter uma exceção aqui do transporte público municipal. O Papa pode fazer uma pergunta. É proibido colocar cartaz de cão perdido no poste. Isso o Leandro está falando. Mas pode colocar, é proibido estacionar. Polui ou não polui do mesmo jeito? Então, é a pergunta Chaim, do Leandro para você. Então, Chaim, Leandro, você já viu empesteando a cidade um sujeito que colocou Reformo Móveis, o outro empresto dinheiro, o outro é a mãe de Ná, o pai de não. E o cara põe o telefone, o infrator vai lá e põe o telefone, e a fiscalização geral não pega. Não pega por quê? Quem que está dormindo lá na fiscalização geral? É o chefe? Então essa mudança que a lei propõe de passar para a Secretaria de Justiça não é o problema, mas o problema é a comissão que a Lei Cidade Limpa criou para não ficar na mão de um só. Então, que comissão lá atrás, é essa, Papa? Desculpa? Que comissão é essa? Existe uma comissão na Lei Cidade Limpa, que está na Secretaria da Fazenda hoje, que vai analisar caso a caso, tá certo? Para não ficar na mão de uma pessoa, porque essa pessoa que hoje está na fiscalização geral não multa esses caras que estão empesteando a cidade, o pai de não, a mãe de Ná, o Concerto Móveis, empresta o dinheiro, os colarinhos da nona. Eu quero ver onde estão as autuações, que a cidade está imunda com esses cartazes. Agora, perdi um cachorro, meu Deus, uma pessoa que está num bairro, ela vai colocar lá no bairro, tem o telefone dela, uma pessoa física, e não um sujeito que vai lá, torna a cidade imunda e a fiscalização geral, no mínimo apamonhada, não faz nada. Eu quero ver, manda para o meu gabinete amanhã as autuações. Eu tenho uma dezena de fotos que chegam no meu gabinete. Reforma Móveis, salva o seu casamento, a mãe de Ná, o pai de não, e a fiscalização geral não faz nada. O pai de Ná, a mãe de Ná, hein? Você falou isso já 5 vezes. Mas por que irrita, Chaim? A cidade está imunda com isso e a prefeitura não faz nada. Será que só eu vejo isso? Será que só chega no meu gabinete reclamação disso? Ô Chaim, e tinha um anúncio desse, eu caí nesse golpe. Você ligou pra mãe de Ná? Não, era um anúncio que prometia emagrecimento rápido. É sacanagem. Eu tô fazendo esse regime faz um mês, Chaim, já perdi 30 dias. Então a pergunta que eu faço ao senhor prefeito Antônio Duarte Nogueira Júnior, essa comissão também vai para a Secretaria de Justiça ou vai ficar na mão de um só? Você pode responder? A prefeitura vai se eximir da audiência pública, dos pareceres do Comur e do Condema. Eu quero ver as justificativas técnicas. Pergunta pro secretário, depois das audiências públicas. Pô, Papa. Tudo bem, se quiser responder pelo prefeito, que vai tá responder, feito. A prefeitura vai se eximir dessas audiências públicas. Ele está aqui representando a prefeitura. Fala aí, secretário. Bom, em relação à questão dos anúncios que o senhor referiu, essa fiscalização hoje é da SPPU, né, que está na Fazenda. Então, sob esse ponto de vista, criticar a fiscalização geral por algo que não foi feito, sendo que ainda não está essa atribuição a ela colocada. Agora, com mas essa não proposta. Vê, só eu vejo. Mas a atribuição. Mas a fiscalização geral fala para o cara da Fazenda, vai lá e aplica a multa. A atribuição específica é na lei, que deve ser seguido o princípio da legalidade, na aplicação do direito sancionador, a quem compete, quem é a autoridade competente, inclusive sob pena de nulidade de alguma autuação. A autoridade competente hoje é a SPPU na Fazenda. A partir do momento em que isso for transferido para a fiscalização geral passa a responder. Ô, Papa, põe fogo nesse negócio, tá muito calmo isso aí. Nem a Duda tá brincando, tá brigando. Esse negócio tá muito... mas é sério tá muito isso, light gente. aqui. Dá um jeito. O doutor tem razão. Quando a autoridade investida de poder para fiscalizar e autuar, se ela não fizer isso, realmente estará um ato nulo. Muito bem. Mas será possível que no meu gabinete chega 300 mil fotografias? Eu trouxe algumas aqui, vai exibir.
Será possível que só no meu gabinete chega isso? O Chaim reclamou comigo com razão, que eu estou falando do pai de não, da mãe de Ná. Mas então só eu vejo. Então se é a Secretaria da Fazenda, meu Deus do céu, quem é a equipe? E a fiscalização geral não se importa, por isso, isso aí é da Fazenda, eu não vou mexer. Poxa, mas manda a fotografia, manda um comunicado para um colega de prefeitura tomar uma providência. O que não pode é emporcalhar a cidade inteira e ninguém fazer nada. Vamos perguntar. É isso que dá nos nervos. Vereador, por isso que a pertinência dessa proposta de fazer essa integração. Órgãos que são vocacionados à fiscalização de posturas devem funcionar conjuntamente. E é esse o objetivo e com certeza uma proposta que aprimora essa situação na cidade. Ju, chama a CIRP aí. Vamos ouvir a CIRP aí, que parece que tem coordenador jurídico e de relações institucionais da CIRP. Nome bonito, né? Bom, né? Esticado. Igor Lupino, o que o Igor fala, o Mala? A CI enxerga que foi um marco importante à época, né? Precisava de uma regulamentação mínima para que as coisas tivessem um padrão, no mínimo aí razoável, né, para não fugir do controle quanto a dimensões, formatos permitidos na cidade toda. Essa lei vigorou por 10 anos, né, um pouco mais de 10 anos aí, então entende que é um momento agora de se fazer uma revisão dessa lei, uma modernização, para que se traga isso para os dias de hoje. Uma revisão desses valores, tanto de permissão quanto à metragem das publicidades, também quanto aos locais e formatos, né? Porque de 10 anos para cá tivemos uma evolução, inclusive, de mídias digitais, né? Que possam ser incluídas na legislação, para que isso possa seguir um pouco o que ocorre nas outras cidades, nas grandes cidades por aí. Primeiramente, é importante destacar que a CI, como sempre faz, está participando das audiências públicas que estão ocorrendo. Então, na semana passada, na segunda-feira, nós tivemos a primeira. Então, foram ouvidas partes técnicas, empresários do ramo, empresários que já sofreram com essas sanções pesadas da Lei Cidade Limpa. Então a CI está ouvindo, está participando e estamos elaborando também uma sugestão de propostas que vamos enviar essa semana aí à Câmara para que haja uma proporcionalidade, uma adequação, uma atualização dessa legislação. Jair, eu acho que tem uma coisa que as pessoas não... Tem gente aqui a favor, tem gente contra, e essa lei da cidade limpa, difícil você transitar quem é contra virar a favor e quem é a favor ficar contra. É muito difícil o que está em jogo. Mas tem uma coisa que eu acho que as pessoas não percebem, só nessas imagens que a gente viu, além da elegância, elegante a comunicação com tamanho pequeno. E às vezes de tão grande, a do vizinho te atrapalha, porque ela é grande também. Então, pode ser que ela não seja perfeita, mas ela é necessária, a lei, para regulamentar, para deixar mais charmoso. Eu consigo ver, se eu tiver muitas propagandas grandes, como as pessoas estão colocando aqui, a maior diminui a menor, aí quem tem mais dinheiro faz uma tão grande sem proporção nenhuma, o outro fica sem ver. Então tem que ter uma limitação. Mas tem uma pacificação, Adriana, que eu tenho que ressaltar. Eu fui um dos maiores reformadores dessa lei, 2018, agora em 22 eu não estava na Câmara, mas acompanhei. Uma coisa que é pacífica, ninguém quer mexer nas fachadas. Acho que o jeito que tá bom. Isso. Ninguém quer aumentar a fachada de comércio. Esses dias um empresário alugou um imóvel ali num ponto de frente à Única, envelopou de amarelo. E é um ponto bonito, é de granito a parede. Aí puxaram a orelha dele lá, ele voltou lá. Eu puxei a orelha, eu tirei as fotos, mandei para a Secretaria da Fazenda, que foi lá e mandou tirar. Eu fui lá ver, e o vereador anda também, viu? E tem outra coisa que não está nas fachadas, mas também deixa a nossa cidade um pouco incoerente com a cidade limpa, né? Você vê uma fachada bem adequada. Isso é de antigamente, né? Isso é antes de 2012. Isso é antes? Essas fotos todas. Maleta de quando eu pedi para encaminhar essas imagens para produção, justamente para nós. Isso é de antigamente, aí, ó. Isso quer dizer o quê, Papo? Você que mandou? Quer dizer, eu que mandei. Quer dizer o seguinte. O papel é antigo, isso aí é da época dele. Eu separei essas imagens porque o Ribeirão Pretano se acostumou a uma cidade limpa, visualmente limpa. Então nós temos que tomar cuidado para essas mudanças na lei, por isso que eu quero ver... Esse posto pode colocar isso? Mas isso aí sim, isso aí está orientando o consumidor, é diferente... Tá, mas tá tudo bem, são duas conversas diferentes, todo mundo está orientando o consumidor, isso daí pode, a pergunta é essa, e por que essa pode desse tamanho?
Então, Chay, eu estou mostrando aquelas imagens para dizer como era Ribeirão Preto, suja a paisagem. Por isso que eu quero que a audiência... Nessa época o Brasil era melhor, o preço da gasolina, R$ 1,80 o álcool. É bem antiga mesmo, porque o preço está... Eu quero saber da audiência pública que a prefeitura deve promover em respeito ao plano diretor, a lei orgânica do município, para dizer as justificativas técnicas, porque o Ribeirão Pretano se acostumou a uma paisagem limpa. O centro histórico revelou arquitetura que nós desconhecíamos. A Adriana era secretária da Cultura à época. Então, nós acostumamos a uma cidade limpa. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, vai fazer a reforma na lei? Vai. A prefeitura vai se eximir de discutir isso com a sociedade e apresentar justificativas técnicas exaradas pelo Conselho Municipal de Urbanismo, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. É isso que eu estou colocando aqui. A Joyce Maria, ela tá brava com a história do cachorro, viu? Ela tá dizendo o seguinte, olha aqui, ó. O cachorrinho perdido não pode ser anunciado, mas candidato pode? A Ju falou para você o seguinte, manda teu cachorrinho lá pro Lincoln, diz que ele anuncia no programa e aparece logo. É isso? Só uma questão. Na verdade, a lei eleitoral, ela é federal e é ela que regula as candidaturas e anúncios durante o período eleitoral. Então, não está incluso dentro da lei da cidade limpa, isso precisa ser regulamentado em outra esfera. Mas está bem moderado também, né? Não pode mais pintar muro, não pode mais placa. Agora só pode um plástico na parede lá, um plastiquinho de 50 centímetros quadrados para candidato. Então eu que sou gordo, na foto minha de candidato parece metade da foto só, viu? A gente sofre, Chain, tinha que ser proporcional ao tamanho do animal, né? Do candidato? Se é uma candidata magrinha igual a Duda, aí aparece inteirinha, bonita no cartaz. Agora eu apareço gordo. Como é que faz isso agora? Como é que vocês vão? Não, mas já tem eleições, isso também melhorou no Brasil. A eleição não polui tão quanto poluía no passado com aqueles mini outdoor, placa grande, isso não tem mais. No comitê, é o único lugar que pode ter uma placa de 4 metros quadrados, só no comitê. Agora pela cidade interno? É só cartazinho. Mas interno ou externo? Externo. Uma só, inclusive. Não, na verdade você pode distribuir de qualquer forma, desde que seja 4 metros quadrados. Então você pode fazer 2 de 2 metros quadrados, por exemplo. Existe essa só diferença, no comitê, só em um imóvel. No comitê. Que é um imóvel que é registrado quando você faz o registro da candidatura. Mas você pode colocar, por exemplo, aí você tem a questão do panfleto, que a panfletagem entraria dentro da taxa de publicidade, é por isso que não é colocado, por isso que não é regulamentado a nível municipal, porque a gente incorreria em outros problemas dentro da legislação municipal. Por isso que não é a lei da cidade limpa que trata, é a lei eleitoral. O que eu lamento que a lei de cidade limpa não aborde um assunto, não fez isso em 2012 e não está fazendo agora de novo, é a fiação inadequada. Não, isso é um crime, né? Eu tô com a foto, é isso que eu ia falar aqui. Fiação inadequada no centro da cidade é de fazer chorar. E a gente já sabe, pelo menos sabia em 2012, que 60% da fiação não tem vida útil. Quer dizer, a empresa vem em Ribeirão Preto, instala e a gente precisa do serviço da eletricidade, do computador, do telefone, ok, beleza, mas eles vão ficando obsoletos e ela não volta. Né? Ninguém aquilo suja tanto quanto as coisas, exatamente. Isso eu lamento que não esteja na discussão. O secretário, outra coisa, essas lojas que quebram, fecham e não estão aí, vai embora, fica tudo pintado de porcaria para tudo que é canto, poluindo tudo. Há alguma coisa específica para isso? Certamente deve ser feito, né? Tanto com a aplicação da própria lei da cidade limpa, como de outras que no município facultam esse tipo de tá cheio aí na cidade, né, Papa? Tá cheio de loja aí na cidade fechada e poluída, não tá não? Então, precisa a prefeitura, o doutor está dizendo que é a fiscalização geral responsável. Pode ser, o que importa é assim, a secretaria se conversarem. Se hoje existe essa lei e quem é responsável, as secretarias não dialogam, quem vai tomar a providência, isso precisa ser feito também. Não pode continuar como está. Está implícito isso? Tá explícito na lei a conservação da propaganda e da publicidade que seja colocada. Esse negócio, não estamos falando de estabelecimento fechado. Estabelecimento fechado, que é um caos, que não tem ninguém olhando, pinta tudo que é jeito, e fica aquela coisa horrorosa. E um cara que está com a lojinha dele lá quer fazer algum, como você disse, da Barbie, né?
Pô, coloca você na porta lá, pintar de rosa, vai ficar bonito, hein? Imagina. É que eu vou passar do 1,5 m, Chaim. Aí não consegue? Tem que pôr uma pessoa menor que eu. Então, Chaim, mas se a propriedade está desrespeitando a lei e poluindo, o proprietário vai ter que responder por isso, ele tem que ser notificado disso. Se a loja está fechada ou aberta, se quebrou ou não quebrou, é outro problema. A lei diz que aquela fachada, aquele imóvel está desrespeitando a lei. O proprietário tem que ser notificado e corrigir, sim. Esse ponto é explícito. Você já viu quando tem uma loja fechada, uma casa, o que seja, né? E aí o proprietário coloca lá o anúncio de vende-se, né? Vende-se, aluga-se. A lei permite. E é possível ter mais de um anúncio de mais de uma imobiliária, mas é um anúncio só. De cada imobiliária. Aí você tem alguns lugares aí, né? Tem algumas tradicionais aí que já estão há algum tempo e que toda a fachada tá envelopada lá. Aí, gente, vamos falar a verdade, faz de conta, né? Porque também tem uma coisa que pode, outra não pode. Como é que vai esses casos, secretário? Como é que vai passar para a tua secretaria lá? Qual é a ação? Vocês vão ter fiscais? Como é que vocês vão dar uma segurada nisso aí? É por isso aquele ponto que nós comentamos em alguns momentos já no programa, por isso que é muito importante essa proposta que foi feita, que leva essa fiscalização para a Secretaria de Justiça. Então você porque é isso traz, que se leva para vocês. Com certeza. Vocês porque estão preparados isso para traz não só em questão de corpo funcional, como também numa uniformização de entendimento. Vai ficar sob uma mesma autoridade administrativa e sob uma mesma orientação para que tudo seja colocado e aplicado de uma maneira coerente. Queria aproveitar para fazer uma pergunta para o vereador Papa aqui, que instigado pela pergunta que ele fez. De novo, não. Então tá bom. O vereador Papa está defendendo aqui uma coisa que é importante, porque ela é um requisito formal exigido pela lei orgânica, e que ele está dizendo que o executivo não fez a manifestação prévia que a lei orgânica exige dos conselhos. Portanto, isso é um vício formal importante. Agora, o projeto já está na Câmara. Portanto, a única forma de cumprir isso, vereador, não seria então agora o prefeito retirar o projeto e ouvir os conselhos? Porque do jeito que está agora não tem mais jeito, né? Obrigado, Dirceu, pela pergunta. É isso mesmo. A prefeitura vai ter que retirar o projeto, porque você há de se lembrar que houve até um plano diretor da cidade que perdeu, ele tornou-se ilegal por não ter havido audiência pública. Nesse caso, a prefeitura está incorrendo no mesmo erro. Ela envia o projeto para a Câmara sem as audiências públicas, sem as manifestações dos conselhos. Assim, regimentalmente, eu sinceramente não sei responder agora se a prefeitura poderia pedir o adiamento do projeto indefinidamente. Mas aí o projeto em si não terá as contribuições técnicas dos conselhos. Creio que a prefeitura deverá retirar, promover as audiências públicas para eliminar esse vício formal. Tem aí o Rodine. O Rodine está falando do André Rodine, né? Bom, ele está desejando boa noite, estou gostando do debate. E quanto à poluição visual já comentada aqui no programa, o vereador André Rodine já conseguiu um acordo com as empresas Vivo, Oi, Claro, para limparem as avenidas, pelo menos por enquanto, a Vargas e a Independência. É isso aí mesmo? É da fiação, né? Isso, na verdade fiação. É uma proposta. É isso? É uma proposta, é uma indicação. A iniciativa deve ser dele. Na verdade, é uma indicação. Não. André Rodine. Ele já conseguiu? Isso, André Rodine. Tá fazendo propaganda para ele? Não, o Rodine deve ser o primo dele falando do André Rodine. O primo tá falando do André Rodine. Então vamos cobrar, vamos fiscalizar o André Rodine para ver se o pessoal vai cumprir com ele. Vai conseguir fazer isso? Deixa eu explicar aqui que é, Chaim. Nós fizemos uma indicação à prefeitura para que promovesse uma força-tarefa que hoje é liderado pela Secretaria de Infraestrutura. Como a Adriana disse, 60% dessa fiação que está emporcalhando a cidade, ela não está sendo mais utilizada. Então existe uma força-tarefa em andamento, é isso mesmo que o prefeito deveria ordenar, que essas operadoras promovessem a limpeza da cidade, porque foram eles que colocaram essa fiação. Então foi dividido em áreas, aqui no alto do centro da cidade, isso já começou, não sei aonde está. A prefeitura poderia nos informar onde está isso. O fato é que as operadoras têm sim a obrigação de fazer isso, e quem está promovendo é a Secretaria de Infraestrutura. Houve uma indicação do meu mandato para a prefeitura promover essa limpeza. O vereador André Rodine em seguida se dedicou com muito afinco para que a prefeitura tirasse do papel
essa limpeza da cidade. Então, a prefeitura demorou, mas está fazendo. O Chaim, a gente tá falando que tá José tendo... Rodines, que é irmão do André, viu? Não, eu falei primo, é irmão. André, tá bom. O Chaim, tá tendo muito furto de fiação em Ribeirão Preto. Podia, como pena alternativa, as empresas contratar esse pessoal que furta fiação para retirar essa fiação inutilizada. Então é uma solução de empregabilidade. É cheio de graça, né? Mas faz sentido. Hein? Parece Ave Maria, mas tem mais aí solução? Bem, tem gente bravo, tem gente a favor, gente contra. A Janice Lopes diz, para resolver precisa ser claro, o que falta é clareza, o que pode, o que não pode e fazer cumprir. Isso aqui não é terra de ninguém, diz ela. Agora, o José Pedro da Silva, ele está muito bravo, porque ele acha o seguinte, que a lei em Ribeirão Preto fez, inclusive, com que algumas empresas saíssem da cidade. Esse povo deveria buscar recurso para a cidade, ao invés de se preocupar com a poluição visual. A cidade perdeu grandes empresas. Uberaba, que é uma cidade menor, recebeu algumas das cidades. Não sei, você que está falando. A CPFL, a Elaine Pereira, concorda com a gente que as questões de fiação prejudicam muito a imagem positiva da cidade. E aí tem muita gente falando da época da candidatura, que na candidatura também tinha que ter regras mais claras sobre a utilização, mas isso acho que a gente já deu conta. Responde aí, Duda, vamos ver. O que você acha? Tudo isso aí que os telespectadores estão falando. Gente, eu recomendo uma coisa também. Quando a gente está falando do período eleitoral, realmente tem um monte de propaganda irregular que existe, mas dentro do aplicativo do próprio TSE você consegue enviar um pardal, né? Você consegue fazer a denúncia para o Tribunal Eleitoral, tirar uma foto ali agora e cadastrar a sua denúncia para que aquele candidato seja multado também e para que a gente tenha esse mecanismo de fiscalização. Porque diferente do que a gente tem aqui dentro do município, quando a gente fala da lei da cidade limpa, a gente tem a fiscalização geral tratando da fiscalização do cumprimento da lei da cidade limpa. Agora, do Tribunal Eleitoral, se nós, enquanto cidadãos da cidade, a gente não fizer a denúncia, infelizmente, a gente não vai ter o cumprimento, a multa daquele candidato que está fazendo isso irregularmente. E uma outra coisa que é bacana também de comentar é que não pode jogar santinho. Se vocês verem também santinho na frente das escolas, podem denunciar através do aplicativo. Agora, em que momento que está? Já foi para a Câmara? Vai o debate? É isso aí, boa pergunta. O projeto está na Câmara. A Câmara já organizou a primeira audiência pública, né? Colheu sugestões, tratou dessas emendas. E agora segue o rito legislativo. Pela parte legislativa, o vereador Papa fala sobre a lei orgânica e outro aspecto. A própria lei Cidade Limpa tem, em um de seus artigos, a obrigatoriedade de haver audiência pública. A Câmara já cumpriu essa obrigatoriedade, então o projeto segue lá tramitando para ter os pareceres, já passou o prazo de emendas, para ter os pareceres das comissões, da CCJ, e para que possa ir à votação. O que o Papa falou, e com razão, é que estão passando o boi na frente da carroça, não é isso? Está colocando uma situação sem resolver outra. Ainda não se resolveu a parte do que pode, não pode, dentro dos ônibus. É isso, Papa? Exatamente, Chaim. Em respeito à lei orgânica do município, a prefeitura, que é autora do projeto, é o prefeito Duarte Nogueira, que está propondo essa lei para a cidade, então deve partir dele a iniciativa de provocar audiência pública para que os conselhos, eu repito, Conselho Municipal de Urbanismo e Conselho Municipal de Meio Ambiente façam os pareceres técnicos que acompanharão, né, o substitutivo desse projeto ou um outro projeto que a prefeitura enviar. Está passando o carro na frente dos bois, sim. Não, mas você disse que teria que chegar antes na Câmara, antes de ser essa parte cidade limpa, seria dos ônibus, é isso? Propaganda do ônibus, o que é que está faltando? Não, a questão da propaganda nos pontos de ônibus, nos ônibus, no mobiliário urbano da cidade. Essa questão, entendo que a prefeitura deveria promover também uma concorrência para a exploração publicitária nesses espaços. O que havia antes era um presente para um amigo empresário da ex-prefeita. Essa decisão foi revogada e agora tem que se fazer uma concorrência. Uma concorrência. E o que eu vejo de bom nisso? Anunciando no mobiliário urbano, a prefeitura arrecada esse dinheiro e destinado ao Fundo de Mobilidade Urbana, que agora a política de mobilidade urbana criou, pode sim subsidiar o preço da tarifa de ônibus, o que grandes cidades do Brasil já fazem. O Odair pergunta o seguinte para os vereadores: os vereadores vão votar se aprovam ou não a lei que o prefeito mandou? É isso? Essa votação já tem data?
Não tem data ainda a votação, não está com todos os pareceres ainda o projeto. Ainda mais tendo essa questão que foi levantada pelo vereador Papa. Acho que cabe aqui a gente acionar os vereadores que estão dentro da CCJ para informá-los de que não deveria ser votado, a não ser que tenha os pareceres dos conselhos, que é algo gravíssimo, né? E, para além disso... O que é gravíssimo, Duda? Não terem consultado os conselhos para a realização da lei, afrontando a lei orgânica do município. A lei orgânica do município, ela é como se fosse a nossa Constituição Municipal. Então, ela que regulamenta todos os processos que a gente tem dentro da nossa cidade. Se a gente for flexibilizando todas as vezes o que está sendo dito dentro da lei orgânica do nosso município, onde a gente vai parar? E se a lei orgânica exige que tenha a consulta dos conselhos antes de ser votada a legislação, então essa consulta tem que ser feita. Muito bem. Isso aí, né, Dirceu? São 20 horas e 25 minutos, 26. Estamos no final do programa. O senhor não vai perguntar nada para o nosso secretário do teu lado? Não, que foi teu aluno? Já perguntei. Ele foi teu aluno? Já perguntei. Eu acho que o secretário vai sair do programa com uma grande missão. Eu evitei de fazer a pergunta para ele, porque obviamente isso é uma coisa a ser consultada diretamente com o prefeito, porque o que o vereador Papa sugere é a retirada do projeto. Eu acho que suponho que o secretário vai levar essa discussão amanhã para o executivo. Mas tirar por quê? Porque os conselhos não foram consultados como a lei orgânica exige. É o que a Duda acabou de falar. E como o projeto já está na Câmara, a única forma de solucionar isso é retirar o projeto, consultar os conselhos e mandar o projeto de novo. Entendi. Secretário, o que o senhor acha disso em primeiro lugar? Responde. Muito obrigado pela tua presença. Está aqui, tão jovem, ex-aluno, e que possa aí se despedir dos telespectadores, que a gente termina o programa em seguida. Obrigado, Chaim, a todos os presentes, a todos que nos assistem. Certamente todas as questões que foram levantadas e suscitadas hão de ser consideradas no momento oportuno. Sempre importante a participação da sociedade, ouvir a todos os interessados, como já aconteceu nessa audiência pública que foi realizada na Câmara Municipal. E o que for sugerido, o que for colocado, será analisado e estudado no momento oportuno. Então, nós estaremos, na Prefeitura Municipal, sempre à disposição de todos e em prestígio sempre ao interesse público e à coletividade. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Papa, muito obrigado, viu, você ter vindo aí. Mas para de brigar com a mãe de dar uma porra. Pelo contrário, Chaim, não é com ela que eu brigo. Eu que agradeço assim a gentileza de me receber. Eu tenho esse trabalho na Unificação Kardecista segundas-feiras. Agradeço muito a gentileza de me receber com o programa já em andamento, a paciência dos colegas também. Às vezes eu repeti alguma coisa que já tinha sido dito, mas achei importante acrescentar essa consideração da iniciativa da Prefeitura em promover essa audiência e ouvir a cidade. Ela tem que discutir com a cidade essa mudança que o prefeito Duarte Nogueira quer fazer na Lei Cidade Limpa. Agradeço a todos essa oportunidade e boa noite. Papá, quantas vezes você já está como vereador? Você está quanto? Eu estou no meu terceiro mandato, Chaim. Terceiro mandato. Boa. Tenho muito a agradecer à população de Ribeirão Preto por isso. André, muito obrigado pela sua presença. Que bom que você está de volta. Mas para de ficar olhando em poste querendo emagrecer, né? Secretário... Em um mês, perdi 30 dias. Assim, não pode emagrecer muito, André. Jair, eu queria agradecer a oportunidade que me dá para também prestar conta para o nosso munícipe do trabalho do vereador, não só do meu trabalho, do trabalho de todos os vereadores que têm espaço e voz aqui na mentoria, e dizer que a gente não quer retroceder em relação às conquistas, mas que os comerciantes da cidade podem contar com esse vereador para que a gente possa gerar emprego, gerar oportunidade, e daquilo que a gente falou como primeiro tema do programa, o maior programa social, que é o emprego, porque ele resolve a fome, resolve a educação, resolve a saúde, quando a pessoa está empregada. E o comércio e os serviços são muito responsáveis por isso, então os comerciantes podem contar com esse vereador. Muito obrigado. Obrigado você, Duda, muito obrigado pela tua presença. Eu estou achando você muito light, viu, Duda? O que aconteceu?
Ai, Chain, me chama para outro programa, então. Eu venho para brincadeira. Mas eu queria agradecer muito, de verdade, pelo convite de novo. Queria agradecer você, o Dirceu, o Adriano, todo mundo daqui da equipe do programa e também a vocês que estão aí em casa. E queria colocar o meu mandato à disposição. Sei que os outros vereadores também estão aqui à disposição, mas é muito importante para a gente ter esse contato com a população. Eu acho que dentro dos comentários apareceram pontos interessantíssimos para a gente colocar dentro desse debate também dentro da Câmara Municipal, e convido vocês a participarem também ativamente do nosso mandato. Gabinete 11 lá na Câmara Municipal. Obrigado a vocês todos. Adriana, Obrigada. Nós vamos, quando falar desse assunto de hoje, esse assunto de hoje mexeu com a gente, viu? Eu acho. Principalmente a hora que eu vi aquela mulher sair de Araçatuba. Como é que ela veio, hein? É veio de ônibus, R$171 Sabe quantas ônibus. horas já estou aqui de ônibus? Tem noção com aquela criança? Nossa, é muito, né? Mas é muito mesmo. De carro é quase 4 horas, 3 então, horas. Dá o que? 8 horas de ônibus, 6 horas de ônibus. Olha, eu estou realmente revoltado com esse assunto. Vou falar com o prefeito de Araçatuba. Não é possível um negócio desse. Mandar vir para Ribeirão Preto. Não, você imagina a falta que fez esse dinheiro para ela. Ela com 5 filhos, grande parte dos quais estavam esperando ela lá em Araçatuba. Ela sai com quem que ela deixou essas crianças, entendeu? Eu perguntei, deixou com a mãe as crianças, mas veio sem dinheiro para voltar. Mais perdida que serve R$171. Veio parar aqui no Instituto, pedir um apoio. Se a Adriana não está ali para sentar, conversar, orientar, nós temos que voltar a falar esse assunto. Sabe que isso me chamou a atenção? Além da gente atuar junto a esses moradores e tal, e mulheres, você tem toda a razão, o que acontece dentro da nossa cidade que a gente não tem conhecimento. Então, quando o pessoal fala que sai 100, vem 200, a Ribeirão realmente é uma atração para todo mundo, mas ela não pode também ficar, vai verba para Araçatuba, vai para Sertãozinho, vai para não sei o quê, e vem todo aqui parar no HC. É um assunto que a gente tem que debater, né? Aí, o sul de Minas inteiro, o sul de Goiás inteiro vem no HC. Se você mandar reportagem lá para fazer uma matéria informativa, até porque o HC é polo. Aliás, é uma boa ideia, né? Viu, Ju? Já que você não tem nada para fazer mesmo, você pode olhar a placa, o mês inteiro lá. O Chaim, você pode olhar as ambulâncias, tá lá, Prefeitura Municipal de Anápolis, Prefeitura Municipal de Catalão, de Uberaba. Eu conheço uma pessoa Tem um tratamento que a USP faz, que uma família de Belém vem uma vez por ano, que só faz na USP, de Belém. De Belém? A USP está com um tratamento de saúde quase igual Barretos está para o câncer. Boa, né? O problema, mas isso está tirando o espaço do pessoal que aqui mora, que tem uma comunidade. Como é que é? É porque o hospital é estadual, né? E é referência. Inclusive, Chaim, louvar a escolha da prefeitura de ter, o governo do estado, um bom prato de frente ao HC hoje. Porque o bom prato com a refeição a R$1 ajuda muito nessas questões. Imagina quanta gente vem. É muito comum que a pessoa seja de baixa renda, que senão vai buscar tratamento nos melhores hospitais de São Paulo. Aliás, hoje, na discussão com as entidades, né, Dirceu? Uma delas disse que tem gente de São Paulo para vir se tratar aqui em Ribeirão Preto. Não é isso? Essa parte de socioemocional, psiquiátrico, é isso que eu ouvi? Dependências químicas. Uma pessoa fez uma alegação de que... Saindo da Cracolândia e vindo para cá, em razão lá daquele movimento da Cracolândia de São Paulo, teriam pessoas vindo para cá, sendo acolhidas aqui. Mas a secretária disse que, na verdade, houve uma recusa do município em receber essas pessoas por uma razão. Se essa pessoa ela está longe da família, não tem vínculo familiar, a família está em São Paulo, não tem como Ribeirão receber. Então, que houve um recebimento, nós tínhamos aí, parece que 30 vagas e só 5 vagas foram ocupadas por essa pessoa, mas que Ribeirão não vai receber mais. Nesse programa, mais do que voltar ao programa, telespectador Duda. Chain, era isso que eu ia pedir. Vamos fazer um programa para debater a rede de atendimento psicossocial. Gente, no meu primeiro ano de mandato, eu fui visitar o CAPSI, que é o Centro de Atendimento Psicossocial Infantil aqui dentro da nossa cidade, e a placa do CAPSI era de papelão. A gente ficou 2 anos pedindo para a prefeitura, reivindicando que eles trocassem a placa, e só depois de 2 anos que eles trocaram a bendita da placa do CAPSI. Trocaram. Tá bom, pronto. Mas assim, é nessa situação que está a rede de atendimento psicossocial. E a gente também teve a conferência municipal que aconteceu aqui dentro da nossa cidade. Foi a primeira conferência da história de Ribeirão Preto que teve maioria de usuários dentro da conferência. Então a gente teve também avanços importantíssimos dentro dessa pauta que foram colocados lá. Vale muito a pena debater esse tema. Vamos debater esse tema. Mais do que isso, nós não estamos mais só debatendo problemas. Já fizemos isso umas 5 vezes desses moradores de rua.
Todo mundo tem consciência. Hoje nós vamos partir para a ação. E vocês vão ver que isso vai acontecer, que vai entrar em campo o Instituto SEB, 20 e 30, e a ideia da Adriana é vamos focar nas mulheres no primeiro momento, porque elas são muito mais vulneráveis, e não só morador de rua, é isso, né, Adriana? Isso, tem as mulheres em estado de vulnerabilidade mesmo, que a gente já sabe isso, porque a gente não está falando da violência feminina, estamos no foco daquela que está sem lugar para ficar. Acho que se a gente ir por esse caminho, dá para trazer resultado mais rápido e a gente aprender com a experiência. Eu acho que isso é muito importante, que nós vamos partir para a ação. E você, telespectador, também vai poder participar, colaborar, como vocês vêm fazendo. Meu muito obrigado por sua participação. Meu muito obrigado por estarmos juntos. E que bom que a mulher do Dirceu está assistindo o nosso programa. Não é? Um abraço para a senhora. Um abraço a todos, boa noite e até o próximo programa.